Olá, meus amigos, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, em segurança e com saúde. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e vamos falar sobre as provas voluntárias. Mas antes disso, vamos àqueles avisos importantes. A Casa do Caminho continua precisando muito de doações para continuar o trabalho com as famílias assistidas. Então, eu trouxe aqui duas imagens de divulgação de duas campanhas muito importantes. Uma delas é a campanha do Quilo, e ali tem alguns itens que podem ser doados, assim como os dados bancários para transferência de valores, e a campanha do leite, que é um auxílio para as mãezinhas para a alimentação dos seus filhos. Também temos a campanha do agasalho e dos cobertores, que leva esse alento para as pessoas que precisam nesse momento que tem feito frio, tanto frio, e outras que podem ser as melhores esclarecidas pelo pessoal da direção da casa e por quem trabalha em cada um dessas funções. Eu sei que nesse momento nem todos podem ajudar com valores ou itens, então qualquer divulgação, tanto das campanhas, quanto do endereço da casa, do telefone, dos dados bancários, tudo isso já ajuda muito. Peço por favor, porque é um trabalho muito importante, é o trabalho de Jesus e ele tem que continuar. E falando nele, vamos mentalizar para começar o nosso estudo, pedir a permissão do nosso Mestre Jesus e de Deus, nosso Pai de misericórdia, para que a gente possa iniciar o estudo do Evangelho. Pedir que eles nos enviem o auxílio da espiritualidade amiga, que eles venham nos intuir, permitir que a nossa mente, nosso espírito e coração estejam abertos para as palavras dos Espíritos, para esses ensinamentos tão importantes e que a gente possa compreender naquilo que a gente mais precisa para auxiliar no nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus. O estudo de hoje é a continuação do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados os aflitos. Vamos ao item 26, que fala sobre as provas voluntárias, o verdadeiro silício. Esse item já começa falando sobre a gente se resgatar dentro das nossas próprias provas. A gente às vezes confunde resignação com entrega. Deus não quer que a gente se entregue às nossas mazelas, aos nossos problemas, às nossas dores. Ele quer sim que a gente aceite aquela provação, a gente encare ela de frente, saiba que ela tem um propósito, que é um propósito para a nossa evolução moral, e que ela pode ser utilizada também na nossa evolução material, na nossa evolução intelectual e durante a nossa encarnação. Então, tem muitas provações que vêm para que a gente traga alguma evolução material para aquele ambiente em que a gente vive, para as pessoas que vivem com a gente, para a gente mesmo. Para que a gente tenha a necessidade de se superar os nossos obstáculos, exercitar a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa sagacidade e entender que a gente é sim capaz de superar os obstáculos e os problemas. E aí, os espíritos esclarecem. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Podem ser esses meios a necessidade que a gente tem de exercitar a nossa humildade, em pedir ajuda, em pedir auxílio de alguém. A necessidade que a gente tem de entender que nós somos capazes por nós mesmos, temos inteligência, intelecto para isso, estudar e superar essas coisas. Seja
uma doença que precisa estar ali, né? A gente precisa vivenciar aquilo para depurar ou expurgar alguma coisa. Enfim, todas essas provações, doenças, dificuldades, questões socioeconômicas, são coisas com as quais todos nós temos que viver. Em determinados graus, né, em graus diferentes para cada pessoa, com situações diferentes, circunstâncias, momentos, pessoas diferentes vivenciando com a gente, mas são situações importantes para a nossa vida. E é muito interessante como essa ideia e o conceito do espiritismo, ela ameniza esse momento de dor, porque antes de passar por uma grande provação na minha vida, uma grande, enfim, né, uma grande dor, eu encontrei o espiritismo profundamente. Eu fui criada dentro de uma família espírita, com noções espíritas, mas eu não tinha o costume do estudo. E antes, um período antes, eu comecei a estudar, comecei a ler o Evangelho. Ele se tornou uma ferramenta de cura para mim, de auxílio, para controlar a minha ansiedade. E os ensinamentos e a doutrina espírita foram essenciais para que eu compreendesse, para que houvesse no meu espírito uma calma diante daqueles problemas. Eu não diria que assim, não é uma calma, né? Porque a gente fica preocupado, a gente fica nervoso, a gente sofre, triste, mas é uma compreensão, uma tranquilidade de que aquilo tem um propósito. A gente não está vivenciando aquilo por nada. Não é uma brincadeira de mau gosto do universo, não é um complô contra mim ou a minha família, não era uma loucura assim de um ser superior, não. É um projeto encarnatório, um projeto de vida que foi traçado de acordo, óbvio, com com as minhas atitudes, com as coisas que eu fiz ao longo dessa minha vida, que teve diversas encarnações, individualmente e coletivamente, com as pessoas que estavam passando por aquilo comigo. Mas se eu não soubesse, se eu não tivesse esse conhecimento, aí sim eu me desesperaria. E aí sim eu não conseguiria viver, passar por isso de acordo com o que eu acredito que os espíritos queriam. Óbvio que não da forma como Jesus imaginou e falou para a gente, mas da forma que eu consegui, dentro do meu grau evolutivo e com as informações que eu tinha. E aí que entra esse trecho final que os espíritos esclarecem. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Porque todos nós sofremos no nosso planeta, né? O nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Não faria sentido que alguém aqui não estivesse em prova e expiação. Então, não é... quer dizer, saber que isso tudo que a gente passa não é sem propósito, não é sem objetivo e não é sem a administração de um ser superior que nos ama incondicionalmente. Passar por isso sem essa ideia é desesperador mesmo. É você não compreender absolutamente nada do que está acontecendo. Então, quando os espíritos nos trazem o bem-aventurados aflitos, pois deles é o reino dos céus, não é, tá bom, então vamos sofrer pra caramba e vamos alimentar essa dor e esse sofrimento e vamos aumentar ele e acabar com as nossas forças. Não. Ok, temos um problema aqui, uma dificuldade, uma doença, enfim, é necessário, é prescrito por Deus para a nossa evolução espiritual, mas se existe caminho para solucionar isso,
nós vamos buscar. Se não existe caminho para solucionar, nós vamos aproveitar essa encarnação da melhor forma possível. Vamos cuidar dessa casinha material que Deus nos forneceu para viver. Vamos cuidar da nossa casinha espiritual e vamos, enquanto estivermos aqui, aproveitar todos esses momentos para aprender alguma coisa. Mas há momentos em que nós podemos aumentar um pouco as nossas provas e isso ser bem visto por Deus. Quando, por exemplo, a gente toma uma atitude para auxiliar a um irmão nosso, a pessoa próxima, alguém que a gente vem passando uma dificuldade. E essa atitude vai colocar a gente numa situação de prova. E o nosso intuito não é aparecer, não é se gabar porque a gente está ajudando alguém, não. É única e exclusivamente diminuir um pouco o sofrimento daquela pessoa. Essa é uma prova voluntária que tem um grande valor para Deus. E ali os espíritos esclarecem que há grande mérito quando os sofrimentos e as privações que a gente adiciona já às nossas dificuldades tem como objetivo o bem do próximo. Porque é pela caridade que se passa por aquele sacrifício. Mas não tem mérito quando os sofrimentos e as privações somente têm como objetivo o bem daquele mesmo que se fez, ou seja, o nosso próprio bem, o nosso ego, poder dizer que a gente auxiliou alguém, ou poder dizer que a gente passou por um retiro espiritual e que esse retiro privou o nosso corpo de nutrientes importantes, que a gente ficou extremamente cansado, que desmaiou, que teve fraqueza, enfim, que uma dessas coisas, né, que falam para a gente fazer, que acabam diminuindo as nossas forças e que a gente passou por isso para alcançar uma maior espiritualidade. Isso não tem um grande mérito, porque só tem como objetivo a nossa própria vaidade e não o benefício de ninguém. Então, é sempre importante que a gente entenda que o Deus não quer que a gente aumente as nossas provas por aumentar. Deus não quer que a gente sente e fique esperando aquela dificuldade, aquela doença nos consumir sem fazer nada. Ele quer que a gente tenha uma vida ativa, que a gente viva o Evangelho ativamente e que nós utilizemos aqueles problemas para evoluir espiritualmente e intelectualmente. E pode ser sim que em algum momento nós tenhamos a oportunidade de auxiliar alguém, mesmo que aquilo nos coloque em uma situação um pouco mais complicada. E que se nós decidirmos fazer isso, tudo bem. Tudo bem a gente se colocar um pouquinho com mais privação para que outra pessoa tenha um benefício, desde que esse comportamento seja único e exclusivamente em prol do nosso irmão. E eu quero ler aqui um trechinho do evangelho que eu coloquei aqui no slide, que fala: se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes à mansarda infecta levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão de Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício. Eu até falei errado, né? É o trecho que eu não coloquei, só uma partezinha que está aqui escrita. Essas provações
que estão baseadas na caridade, da gente sair da nossa casa para auxiliar um próximo, para trazer um consolo, um conforto para alguém, para sair do nosso conforto e dar um pouco de auxílio e de amor a alguém, isso sim é uma prova voluntária bem vista. Mas enfraquecer o nosso corpo para dizer que a gente está buscando uma iluminação espiritual, isso não é um sacrifício, uma prova voluntária. Isso é a gente desgastar nossa casa material que Deus nos emprestou para que a gente pudesse vir essa encarnação e tentar concluir a missão de evoluir espiritualmente, sem realmente trabalhar para essa missão. Porque a missão do Evangelho é ativa. É com o outro, é com o próximo, é com nós mesmos também, é desconstruindo as nossas crenças preconcebidas, os nossos preconceitos, os nossos traumas, as nossas limitações. E muitas vezes, e isso a gente consegue no nosso dia a dia, olhando também para o outro, aprendendo a ter empatia, vendo na dificuldade do outro aquilo que a gente também tem de dificuldade. E aí conseguindo, tentando auxiliar aquele outro, auxiliar a gente. Porque a verdadeira caridade é aquela que no meio do caminho a gente percebe que, cara, a gente não está dando nada e recebendo absolutamente tudo. E era exatamente isso, e dá aquele estalo de que era exatamente isso que Jesus falava. E como a gente demora para entender, né? E para concluir esse item, eu quero trazer uma mensagem que está lá mais ou menos no meio dele. Tá no terceiro parágrafo do item 26. Que, ok, nós podemos atrair algumas provas a mais para a gente, desde que seja em benefício do nosso próximo. Ok, as provas são ótimas para a nossa evolução espiritual, intelectual, moral, mas não vamos buscar essas provas voluntárias. Vamos deixar que essas oportunidades venham até nós e vamos avaliar moralmente e intelectualmente se essas provas são necessárias no sentido de nós vamos ajudar alguém com essas privações ou a gente vai só alimentar o nosso ego. Porque as nossas provações do dia a dia, aquelas que são involuntárias, porque a gente sabe que a gente aceita passar por essas coisas, mas que vem, né, nessa avalanche das experiências, elas já são muito pesadas. Nós temos aí, vivemos e experimentamos um momento em que a gente vê as pessoas se desgastando muito fisicamente e especialmente mentalmente. A gente vive um momento que se fala muito sobre a saúde mental e por uma razão muito importante, porque as pessoas estão desgastadas. E esse desgaste vem sim das nossas falhas morais, da nossa pouca evolução espiritual, porque o nosso espírito sabe que a gente está em desalinho com alguma coisa, a gente está em desalinho com a lei de Deus, com uma lei natural. E entre outras questões, né, não vou aqui assumir um papel de falar sobre a origem da depressão, porque eu não tenho, e das doenças emocionais, das questões emocionais, porque eu não tenho nem no conhecimento da ciência material, da ciência humana, que dirá da ciência cósmica, né, da ciência divina. Mas é importante que a gente entenda que vamos amenizar as nossas cargas enquanto a gente pode, o tanto que a gente pode. Porque, como disse lá no início do item 26,
Tá tudo bem se existe um caminho para a gente amenizar a nossa prova e as nossas aflições. É lícito. Deus trouxe a medicina, a evolução da ciência, para que a gente pudesse encontrar caminhos para amenizar as doenças, tanto físicas quanto emocionais, mentais e outras coisas, né? Trouxe evolução tecnológica e social para que a gente tivesse caminhos para amenizar essas dores, esses problemas, essas provações. E é lícito a gente fazer isso. E a gente também não precisa ficar cavando e procurando provações voluntárias. Se elas chegarem até nós, se houver uma oportunidade de assumir uma prova voluntária que efetivamente vá ser honrada, no sentido de que ela é destinada ao processo da caridade, ao auxílio ao próximo e à nossa evolução espiritual, consequentemente, beleza. Mas se não, vamos nos contentar com os problemas que a gente já tem. Vamos nos contentar com as dificuldades que a gente já tem, que são muitas. E eles falam outra coisa muito importante. Não enfraqueçamos os nossos corpos com privações inúteis e sem objetivo. Porque os nossos corpos materiais precisam de toda a energia que a gente puder para cumprir a nossa missão de trabalhar na Terra e de trabalhar bem. E cumprir a nossa missão diária, do trabalho lá, da sociedade que a gente precisa cumprir, e para cumprir o nosso trabalho que a gente assumiu com Deus e com Jesus. Torturar e martirizar voluntariamente o nosso corpo é contrariar a lei de Deus, que nos deu meios de sustentar e fortalecer essa matéria. Nos enfraquecer sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Então não vamos privar nossos corpos da matéria necessária, do alimento necessário. Vamos cuidar dessa casa material. E eu não estou falando de culto à beleza, ao corpo, não é isso. Cuidar bem, ter respeito pelas nossas limitações e entender que se Deus colocou meios da gente se alimentar, é porque a gente precisa disso para viver a nossa vida. Sem excessos e sem diminuição, a gente precisa disso para viver a nossa vida. Vamos, como dizem ali no último trecho que eu trouxe, usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, as provas são importantes, elas nos levam à evolução espiritual e moral. A gente tem algumas provas que a gente tem meios de amenizar, outras não. Então, nós temos que aprender a tirar o melhor daquela situação. E se nós tivermos a oportunidade de ajudar um irmão, e isso nos tirar do nosso conforto, nos tirar da nossa zona de conforto, nos tirar um pouco do que a gente tem, tá tudo bem. Vamos auxiliar esse irmão desde que seja uma caridade genuína. Mas não vamos exagerar. Porque eu falo por mim. Eu já tenho tantos problemas que eu não preciso arrumar mais nenhum. E eu mesmo assim eu arrumo. E é muito cansativo. E eu espero que vocês tenham gostado do estudo, tenham conseguido acompanhar pelo livro, pelo Evangelho, que tenha tido a possibilidade de auxiliar alguém, porque isso sempre me auxilia, esses estudos aqui. E que vocês tenham uma excelente semana, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, estando mais resignados, sem ficar omissos diante das nossas provações, que às vezes é difícil, né? Às vezes é bom a gente ficar quietinho assim, meu Deus, só queria ficar quietinho, esperar isso tudo passar. Mas infelizmente não é da nossa natureza, não é para o que Deus nos fez. E que vamos em frente, sigamos em frente juntos sempre, porque somos uma família espiritual conectada. Estamos aqui nesse planeta juntos, nesse momento, por algum motivo. E se você está aqui encarnado, é porque é para você estar aqui encarnado. Você é muito importante.
preserve-se a sua saúde mental, a sua saúde física, para encarar os problemas que você já tem. E encare-os como experiências que vão te trazer um benefício muito grande depois. Não se esqueça de que nós somos os aflitos e somos bem-aventurados diante do comportamento que nós temos quando encaramos essas provas. E dependendo desse comportamento, e nós teremos o comportamento correto, nós encontraremos o reino de Deus. Espero que vocês todos fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Peço a Deus e a Jesus que abençoem o encerramento desse nosso estudo, que a espiritualidade amiga nos cubra com fluidos positivos para que a gente encare mais uma semana e que estejamos juntos na próxima semana na Casa do Caminho. Fiquem com Deus.